Reforma concluída. O que muda no Brasil? Começa agora JBR News. Olá você que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Olá, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando nosso conteúdo diário, encerrando mais uma semana. O tempo passa tão rápido que a gente fica até impressionado. E chegamos também ao final, não só de uma semana, mas de um assunto que demorou 30 anos, ou até um pouquinho mais, de ser concluído, que foi justamente a reforma tributária. A reforma tributária finalmente teve a sua sanção publicada. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a famosa lei complementar. É importante a gente ressaltar, né, Rodolfo, que a reforma não está completamente concluída. Ainda há alguns assuntos e algumas tramitações no Congresso Nacional, mas podemos dizer que mais de 80% ou cerca de 80% da reforma foi concluída. E se tratando de um tema que demorou décadas para chegar nesse patamar, é algo a se comemorar. Só que depois da gente falar de reforma tributária, contar a história e a dificuldade dela chegar até esse ponto, agora o fato do dia, que é a ascensão presidencial. O que significa a reforma tributária, né, Rodolfo Lago? O que muda no Brasil? O que muda na vida de todos nós? E o Rodolfo teve uma conversa com uma advogada tributarista, que foi a Isabela Panisson, não é isso? E ela trouxe muitas informações. Então, passo a bola ao meu parceiro. É isso aí. A sanção pelo presidente Lula na quinta-feira desse primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que, enfim, é o mais importante deles, porque é ele que define exatamente quais são as alíquotas, ou seja, quanto é que se vai cobrar de imposto para cada serviço, para cada produto, né? É o projeto mais importante, né? Quer dizer, ele altera diversos impostos que existem hoje no Brasil, essa confusão tributária que há hoje no Brasil, e transforma isso, na prática, em 3 impostos, né? 2 impostos de valor agregado, chamados IVA, que é como os países que têm tributação mais moderna fazem no mundo, né? Que é o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Esses são 2 impostos desse tipo IVA, né? Que são impostos que você paga no final do processo, quando você termina, como o nome mesmo diz, um valor agregado ao valor, ao custo do produto, ao valor do produto. E além desses 2 produtos, esses 2 impostos, criou-se um outro imposto chamado imposto seletivo, que é um imposto com a alíquota mais alta para coisas que ou fazem mal à saúde, então bebida, cigarro, produtos que têm muito açúcar, etc., ou que causam dano ao meio ambiente. Então, você deixa de ter 5 impostos hoje, ICMS, IPI, etc., para passar a ter esses 3 impostos no futuro. Vou te interromper rapidamente, mas é porque ficou muito conhecido e ficou, no mínimo, interessante o nome que se deu a esse último imposto, que é chamado Imposto do Pecado, porque justamente pega nas coisas que as pessoas mais gostam de fazer, não todas elas, mas justamente vão pagar mais por esses excessos. Já com relação aos outros, o importante é a gente colocar também que são impostos como acontece em vários lugares do mundo. Quem já viajou pelo exterior já sentiu isso. Quando você pega uma nota numa compra, você vê lá no final exatamente quanto você está pagando de imposto, porque no Brasil você paga muitos impostos, os quais você não tem ideia quanto daquele valor pago está embutido o imposto. É isso aí. Isso é importante, porque realmente você passa a ter essa clareza. Quer dizer, hoje os impostos são cumulativos. O município cobra, estado cobra, você cobra imposto na matéria-prima, depois você cobra imposto no produto final, enfim, é uma tremenda confusão. Ninguém sabe exatamente quanto é que paga de imposto. Vai passar a saber com muita clareza. Agora, isso daí, é importante que a gente diga que essa mudança, mesmo com a sanção, ela não é imediata. Na verdade, isso é um longo processo de transição. O que aconteceu ontem com a sanção digamos, o primeiro passo concreto, né, dessa transformação tributária. Por quê? Porque até 2033
vai haver um período de transição. Somente em 2033 é que, de fato, a gente vai parar de pagar totalmente esses impostos atuais para passar a pagar esses novos impostos sobre o consumo. Então você tem um longo período de transição. Algumas coisas aí com relação a alíquotas diferentes que alguns produtos vão ter, medicamentos, por exemplo, ainda depende de outras regulamentações, enfim, ainda tem muita coisa aí pela frente. E aí o que essa advogada tributarista fala é o seguinte, é que nesse primeiro momento você ainda vai ter uma certa confusão em vez de uma clareza. Por quê? Porque o modelo atual, tributário atual, vai caminhar ao mesmo tempo que o novo. Então, ao longo desse período até 2033, você vai ter a associação dos impostos atuais com os novos em alguns momentos. E aí eu te faço uma pergunta, Rodolfo, que provavelmente quem está do outro lado está se perguntando também. A gente vai pagar, então, imposto duplicado, ou seja, nós vamos pagar dois impostos enquanto tramita um juntamente com o outro? Vai pagar, em algumas situações vai pagar. Não vai pagar mais, mas vai pagar duplicado. O que aí acontece, que essa advogada tributarista falou? Isso talvez nesse primeiro momento impacte mesmo preços de produtos. Por quê? Porque vai haver uma situação de confusão que vai obrigar as empresas a recorrerem mais ainda aos seus contadores para poder acertar isso, e é provável que eles vão passar isso aí ao preço dos produtos. Agora, ao final disso tudo vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de se entender. Ou seja, essa até deu exemplo de quem viaja ao exterior já teve essa experiência de pegar uma nota, um cupom fiscal, ou a nota fiscal do que comprou, e enxergar lá no final aquele valor a mais que foi justamente destinado para o imposto. Isso só vai acontecer, no nosso caso, daqui a 8 anos? Sim, só vai acontecer quando terminar. Porque durante esse período você não vai ter essa clareza ainda, né? Então, somente quando terminar. Agora, isso daí tem diversas vantagens. Além da clareza, você vai ter diversas situações aí de redução do imposto, por exemplo. Os produtos da cesta básica de alimentos não vão mais pagar imposto nenhum lá no final. Tem que lembrar sempre, lá em 2033, ao final disso tudo. Então não vão pagar imposto nenhum. Incluiu-se, inclusive, a carne, as proteínas animais nessa cesta básica. Mas, enfim, óleo, macarrão, essas coisas aí passam a ter a alíquota zero de imposto. Medicamentos vão ter uma alíquota menor. A alíquota básica aí está calculando em torno de 26,5%. A alíquota dos medicamentos vai ficar em torno de 10%. Rodolfo, duas perguntas que me surgem aqui, não como um jornalista, mas como um cidadão. Em primeiro lugar, você que acompanhou tão de perto e também teve esse contato com a advogada tributarista, a Isabela Panisson, ou Panisson, e eu gostaria de saber, esse processo todo, não sei se ela comentou, você no seu dia a dia de cobertura de congresso avaliou, poderia ter sido menor, ou seja, teria que ser realmente 8 anos, os parlamentares com quem você conversou, eles achavam que esse período era necessário de tempo para essa transição? Não poderia ser uma coisa menor? Isso foi tudo muito negociado ali, né, nesse processo todo, né? Essa tramitação da reforma tributária levou muito tempo, né? Na verdade, se a gente pensar aí de forma mais rigorosa, ela começou ainda no governo Michel Temer ali, com as PECs iniciais aí, que resultaram nas PECs finais. Então, houve todo um processo, comissões ali na Câmara, no Senado, que discutiram isso, conversaram com os setores todos, né, de serviços, empresa, indústria, etc., e todos ali concordaram que era necessário haver um período de transição um pouco longo para você conseguir fazer essa coisa. Então, ou seja, falando do ponto de vista da análise política do que toca a vida de cada governo,
O governo Lula, apesar de estar sancionando essa reforma tributária, apesar de estar sendo, durante a sua gestão, que isso está sendo concluído, os benefícios para a população não vão ser sentidos nesse governo, né? Não vão ser sentidas ainda tão cedo. O governo acha o seguinte, que uma vez que você já deu ali uma sinalização que o mercado gosta, que o mercado queria, que é um anseio de mais de 30 anos, que isso vai produzir efeitos. Quer dizer, você já vai ter efeitos aí nisso aí, efeitos no mercado, efeitos, porque, enfim, caminhou-se na direção que se queria. Agora, por outro lado, ontem, na hora da sanção, tinha uma situação meio de ressaca ali, viu, Alexandre? Não por conta dessas questões aí de que tem uma transição que é longa, mas é que o governo disse o seguinte: no momento que a gente consegue chegar a um marco importante sobre esse, nós estamos tendo que administrar a crise do PIX. Então o governo, quer dizer, há uma avaliação hoje de que o governo não está conseguindo surfar bem nas horas em que tem boas notícias para dar, porque toda hora tem que ficar reagindo a más notícias como essa crise do PIX. É o que no mundo corporativo a gente chama de proatividade e reatividade. O governo está reativo e não consegue ser proativo, que é justamente trabalhar a pauta positiva e acaba tendo que gerenciar a crise da pauta negativa. Agora a gente que tem que gerenciar nosso tempo, Rodolfo Lago, porque a semana terminou e também o nosso conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo. Um bom fim de semana a todos, e aí fica aqueles convites aí que a gente sempre faz. O que você acha disso? Qual a sua expectativa com relação à reforma tributária? Comenta aí, deixa seu comentário. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até segunda-feira.